O príncipe Nasus começou a discursar sobre a conduta de um espadachim. Alguns ouviam com atenção, outros já estavam com a cabeça nas nuvens e uns poucos, digamos que estavam a um passo de perder a vida. Gang Min, por exemplo, estava quase desmaiando, não de emoção, mas de tanto chá que havia tomado. Mesmo assim, o herói exigiu outra rodada. "Você pode parar agora", disse Nasus com um olhar de preocupação. Ele explicou que o chá, embora fortaleça quem o toma, perde o efeito se consumido com frequência. Ele aconselha o herói a tomar no máximo 1 ou 2 doses por dia e pede para ele ter paciência. Você não se torna um grande guerreiro de ontem para hoje, assim como um bebê não vira homem da noite para o dia. Gang Min, ainda com a xícara na mão, perguntou quanto tempo levaria para ficar fortão. Nasus respondeu: "Depende de pessoa para pessoa, mas sendo um herói, talvez 1 ou 2 anos. O rapaz ficou chocado. 2 anos é muito tempo. Ele queria ficar forte o mais rápido possível, como se um deus estivesse ouvindo. Suas preces foram atendidas. Gang Min recebeu uma bênção: coragem, rank F. Quanto maior sua vontade de lutar, mais forte ele ficará. Gang Min achou essa bênção muito incrível. O deus da batalha começou a se gabar de sua bênção enquanto os outros deuses reviravam os olhos, provavelmente pensando: lá vem esse exibido de novo. Nasus o parabeniza, felicitou o rapaz pela sua primeira bênção. Ao mesmo tempo, ele fala que tem grandes expectativas nele. Lisonjeado, Gang Min ficou sem graça. Animado, o príncipe Nasus pediu para todos terminarem o chá, porque agora ele vai ensinar a todos como abrir e fechar a sua janela de status. Enquanto isso, voltamos para a floresta. Lá, vemos um gnoll se alimentando de sua presa. Enquanto Kang assistia, ele pensava: 2 dias se passaram e eu ainda não entendi esse tal poder da carne. De repente, o gnoll resolveu que Kang parecia um lanche apetitoso e partiu para cima. Um grande erro. Kang contra-atacou com a velocidade de quem já desviou de inúmeras tentativas fracassadas. Irritado, ele mandou o bicho parar de tentar o comer. Olhando a janela de status, Kang viu que o gnoll era nível 6. Confuso, ele perguntou se isso estava certo, pois ele é ridiculamente fraco. O gnoll confirmou: "Sim, sou de nível 6. Cacei e comi 2 fadas de nível alto sozinho. Tenho até os cabelos delas como prova." Curioso, Kang perguntou: "Então por que você é tão fraquinho?" O gnoll respondeu: "Eu não sou fraco, é você que é esquisito. Um humano nível 1 com a força de um monstro? O que você é? Uma carne falante turbinada?" Furioso, Kang deu um cascudo no gnoll. "Eu tenho nome e não é carne." Dias depois, enquanto caminhavam, o gnoll devorava um coelho. De repente, algo aconteceu. O corpo do gnoll começou a brilhar com uma luz vermelha. Confuso, Kang pensou: "É isso, esse deve ser o tal poder da carne." O gnoll cresceu, sua pelagem virou um vermelho vibrante e ele rugiu: "Quero mais carne!" Foi o que o gnoll disse antes de partir para cima do Kang. Quando o monstro estava prestes a pegá-lo, de suas mãos apareceu uma luz vermelha. Com apenas um golpe, ele partiu o cachorrão ao meio. "Valeu, amigão", disse Kang, num tom sarcástico. Olhando o gnoll caído, ele diz: "Graças a você, finalmente entendi o poder da carne. É uma pena, em outras circunstâncias, podíamos ter sido amigos." Após um momento de luto, ele sentiu uma coisa estranha. O deus forasteiro diz que esse deve ser o poder da carne. Kang percebe que essa habilidade é poderosa, mas é claro, uma coisa tão incrível sempre vem com uma pegadinha. Kang finalmente entendeu. O poder da carne não vem do que os gnolls comem, mas da força vital de quem o usa. Não é a carne consumida, é a carne dominante. Essa habilidade aguça os sentidos e fortalece o corpo, mas consome muita energia, por isso os gnolls comem tanta carne. Se eu não tivesse a bênção do forasteiro, eu estaria morto. Essa bênção é como um cheat code, reseta todos os status, incluindo a força vital. Quer dizer que posso usar isso quantas vezes eu quiser. Kang sorriu com aquele brilho de quem acabou de encontrar um glitch no jogo da vida. O deus forasteiro, vendo a empolgação, o chamou de sem vergonha. Mais tarde, enquanto caminhavam pela floresta, Kang chegou em certo local. Enquanto pega sua adaga, ele pensou:
Agora é hora de dar o troco. À noite, Kang deu início à sua vingança, movendo-se como a sutileza de um gato. Silenciosamente, ele invadiu a vila e a primeira coisa que fez foi cuidar dos guardas. Um a um, ele os desligou. Depois de esconder os corpos, ele começou a achar estranho. Mesmo após derrubar uma dúzia de guardas, ninguém soou o alarme. Enquanto isso, o deus forasteiro o observava, com um olhar de desprezo que dizia: "Você demorou esse tempo todo para perceber isso, gênio?" Kang, como se tivesse ouvido a zoeira divina, teve uma epifania, e o deus forasteiro riu, provavelmente se perguntando como alguém tão lento ainda pode estar vivo. Alguém começou a se aproximar. Kang se escondeu. Observando de seu esconderijo, ele viu que os aldeões estavam levando as fadas para algum lugar. Curioso, ele se perguntou: o que está acontecendo aqui? Minutos antes, uma fada dormia tranquilamente. De repente, uma mão tapou sua boca e uma sacola foi colocada em sua cabeça. 2 homens a mandaram caminhar e, sem escolha, ela obedeceu, sendo guiada até um porão, que era o esconderijo do antigo líder da vila. Enquanto caminhava, a fada ouviu uma voz que lhe parecia familiar. É a mulher que a havia curado ela e seus amigos. A mulher, com um tom que misturava convicção e fanatismo, disse: "Nós sabíamos o que Crimson estava fazendo. Sabíamos que era errado. Fizemos vista grossa, mas no fim das contas ele tinha razão. Foram as fadas que roubaram as terras dos Gnolls e os Gnolls roubaram as nossas terras. A culpa é toda de vocês. Crimson disse que resolveria tudo sozinho, e nós acreditamos. Mas agora que ele se foi, vamos terminar o que ele começou. Iremos erradicar as fadas, para que elas não machuquem mais ninguém." E então, com a frieza em seus olhos, os aldeões começaram a tirar a vida das fadas. Uma a uma, elas caíram, com nada além de lágrimas nos olhos. No final, sobrou apenas uma fada, uma de cabelos claros. Os aldeões entraram em um dilema, não sabiam o que fazer, já que ela é uma fada importante. Provavelmente as outras vão vir atrás de vingança. Ansiosa, a fada, chamada Celebless, resolveu falar: "Eu entendo o motivo da sua raiva. Entendo por que de vocês estarem fazendo isso. Sua rixa é com a gente. Mas aquele rapaz, o que ele tem a ver com isso? Por que precisam matá-lo?" Os aldeões, com aquele tom de quem acha que está sendo razoável, responderam: "Ele sabe demais. Temos que pegá-lo. Mas como você parece ser uma boa garota, te fazemos uma oferta. Se não contar nada para ninguém, te deixaremos ir embora." Celebless, com a coragem de quem já está farta de promessas furadas, retrucou: "Não. Mesmo que vocês estejam falando sério, isso não importa. Eu viver ou morrer não vai mudar o ódio que vocês sentem pelas fadas. Então, prefiro cair aqui do que mentir para salvar minha vida." Os aldeões respeitaram a decisão dela. Decidiram acabar com ela, de forma rápida e indolor. Fechando seus olhos, Celebless se preparava para o inevitável. Porém, algo aconteceu. Ela começou a ouvir gritos, gemidos de dor e sons de cortes por uma lâmina. Celebless abriu os olhos e viu ele, aquele rapaz. Após derrubar os aldeões, Kang se perguntava: o que fazer com ela? A fada disse algo, mas Kang não entendeu. Foi então que ela mostrou sua janela de status. Ele deu uma olhada e viu que seu nome é Celebless, uma fada de nível 12, com 3 bênçãos de rank alto e uma maldição de rank médio. Ele se perguntou por que ela estava mostrando isso. Então caiu a ficha. A fada queria provar que era inofensiva. Fazendo um sinal, ela confirmou. Porém, Kang ficou confuso, sem entender o que ela estava tramando. No meio da conversa, o deus forasteiro, com sua grande paciência, ordenou que Kang parasse com o papo furado e continuasse o massacre. Kang retrucou. O plano não mudou, só teve um pequeno desvio. Enquanto soltava a fada, ele pensou que entendia o que ela estava passando. Lembrava muito bem como é confiar na pessoa errada. Após libertá-la, ele disse: "Agora você se vira sozinha." Quando ela tentou se levantar, perdeu o equilíbrio e caiu nos braços dele. Kang, com 0 de paciência, resmungou:
Não seja tão desajeitada. Ela respondeu com um sorriso sem graça, o que só o deixou mais irritado. Saindo do porão, eles foram para a saída do vilarejo, mas, estranhamente, a vila inteira estava vazia. Ignorando isso, Kang não perdeu tempo. Aproveitou que não tinha ninguém e correu carregando a fada consigo. Após uma grande corrida, ele conseguiu sair do vilarejo. De repente, Celebles chamou sua atenção, apontando para o céu. Confuso, Kang olhou para cima, e do nada, uma enorme fênix apareceu. Ele se perguntou, de onde diabos aquilo veio? A fênix pousou e a fada fez sinal para ele a soltar. Aliviado por não ter mais que carregá-la, ele a deixou ir, e ela correu na direção do pássaro de fogo. Celebles começou a conversar com a fênix, como se fossem velhas amigas. Kang, boquiaberto, lembrou que na descrição da bênção dela, domadora, permite domar criaturas de alto nível, mas uma fênix? Isso era demais até mesmo para ele. Terminada a conversa, a fada se aproximou de Kang, falando coisas que ele não entendia. Quando chegou perto, ela, sem mais nem menos, deu um beijo nele. Essa cena deixou o deus forasteiro chocado, e não só ele, o próprio Kang ficou confuso. "Por que raios você fez isso?" perguntou Kang. Em resposta, ela apenas sorriu. Aquele sorriso que deixou ele ainda mais irritado. Num piscar de olhos, a fênix girou ao redor dos dois. Antes que Kang pudesse processar, Celebles já estava montada nas costas da fênix. Após uma rápida despedida, as duas voaram para longe, deixando para trás um confuso rapaz. Com a partida delas, o deus forasteiro chamou Kang de traidor e começou a aplicar a merecida punição ao miserável pecador. Tentando se defender, Kang disse, "Na verdade, estou aliviado por ela ter ido embora." De repente, algo aconteceu. Sua janela de status apareceu, o que só ocorre por dois motivos: uma verificação ou uma atualização. Olhando sua janela de status, Kang descobriu que recebeu uma nova bênção. Isso o deixou visivelmente feliz, mas, ao contrário dele, o deus forasteiro ficou furioso. Kang leu a descrição. A bênção chamada a Fada, de rank C, ela aumentava sua juventude e vitalidade, além de facilitar a construção de relações com qualquer fada. Ele percebeu que essa bênção combina perfeitamente com a do forasteiro. Usando as duas juntas, ele poderia amplificar drasticamente seu poder. Uma trapaça completa, digna de um hack num jogo. Chateado, o deus forasteiro resmungou. "Você parece feliz demais com o presente daquela fada." Kang confirmou que estava feliz, mas não pelo presente, mas sim por finalmente ter se livrado daquela fada. Essa resposta mudou o humor do deus. Para variar, ele parabenizou Kang por permanecer fiel aos seus ideais. Quem diria que um deus rabugento poderia ser tão volúvel, pensou Kang. Sentindo o cansaço, ele disse ao deus que precisava de um lugar para descansar. Não querendo correr o risco de uma emboscada, decidiu acampar. Ao avistar um gnoll, ele se aproximou e, com um tom amigável, perguntou: "Será que posso passar um tempinho na sua casa?" No dia seguinte, no meio do bosque, vemos os heróis em sua primeira aula de combate. O príncipe Nasus explica que, nos últimos 2 dias, eles aprenderam sobre escrita e etiqueta do mundo de fantasia. Agora é hora de ganhar experiência. A empolgada princesa Athena complementa: "Quanto mais experiência tiverem, mais rápido subirão de nível." Os meninos ficam eufóricos, finalmente uma aventura de verdade. As meninas também se animam, especialmente porque ouviram dizer que a beleza e a juventude intensificam mais conforme o nível aumenta. De repente, os meninos avistam um slime e logo partem para o ataque, mas o príncipe e a princesa gritaram para pararem, e eles obedecem na hora. Nasus explica que, embora sejam monstros de baixo rank, os slimes são benéficos para os humanos. Confusos, os meninos perguntam: "Como assim?" Consolando o pequeno slime, a princesa esclarece: "Slimes são glutões, eles comem de tudo, lixo, carcaças e resíduos. É graças a eles que o mundo de fantasia permanece limpo. Esses pequeninos são os zeladores naturais da Mãe Natureza. Apesar de serem monstros, são protegidos pela lei imperial. Atacar um slime sem motivo é considerado um crime grave, passível de prisão e julgamento. Ela pede que os heróis nunca ataquem os slimes."
Arrependidos, os meninos pedem desculpas. Resolvida a situação, Nasus anuncia que a prova está começando. O objetivo é ganhar experiência lutando contra monstros básicos. Normalmente seriam goblins, mas, por imprevistos, os adversários serão gnolls. As alunas ficam preocupadas. Nos livros, os gnolls são descritos como assustadores. A princesa tenta acalmá-las, dizendo que, se morrerem, a santa da igreja pode ressuscitá-las. Essa informação só deixa as crianças ainda mais nervosas, mas Nasus, tranquilizando os heróis, garante que cavaleiros experientes estão vigiando o perímetro. Se algo der errado, eles intervirão. Nesse momento, 2 gnolls selvagens aparecem. Empolgados, os meninos tomam a frente. Um deles, achando que está em um videogame, grita: "Quem ataca primeiro tem a vantagem!" Mas o gnoll se defende e com um golpe rasga o rosto do garoto, que cai gritando de dor. Assim como ele, os outros alunos enfrentam dificuldades. Alguns são nocauteados, outros têm braços quebrados, e os magos, assustados demais para manter o foco, falham em usar magia. Em poucos minutos, os heróis começam a pensar que vão morrer. Mas Nasus não ia deixar. Com um único golpe de espada, ele derrota os gnolls com facilidade. Enquanto limpa a lâmina, ouve os lamentos dos heróis. Alguns gritam de dor, outros choram e tem até aqueles chamando pela mamãe. De fato, uma cena patética. Nesse momento, a santa aparece, comentando que o príncipe terá muito trabalho pela frente. Com um tom calmo e sereno, ela diz acreditar que o divino trouxe essas crianças a este mundo, por um motivo. Mas os deuses, observando tudo, discordam, chamando os heróis de bebês chorões, que, convenhamos, não estão errados. A santa começa a usar seu poder, curando os ferimentos dos heróis. Com um sorriso caloroso e confiante, ela diz: "Lutem, bravos heróis, lutem o quanto quiserem. Estarei sempre aqui para revivê-los todas as vezes." Alguns dias depois, os heróis continuam seu treinamento. Um grupo de meninos enfrentava um feroz gnoll, mas Gangmin, com apenas um golpe, conseguiu derrotá-lo. Ele checou seus status e viu que suas habilidades melhoraram. Agora, no nível 2, ele adquiriu 2 novas bênçãos: Aceleração Rank F, que lhe dá mais velocidade e precisão nos movimentos, e Comando Rank F, que o torna um líder excepcional. Quanto mais precisas forem suas ordens, mais força seus aliados recebem. Satisfeito, Gangmin se convenceu de que é o melhor e mais forte herói, o verdadeiro escolhido. Enquanto isso, outro grupo de meninos ataca um gnoll sem piedade. Após derrotá-lo, percebemos que estão sob o efeito da bênção Charme de Mioang, que também subiu para o nível 2. Sua bênção subiu de rank e ganhou um efeito adicional. Parte da experiência de quem está sob seu charme é compartilhada com ela. Carinhosamente, Mioang agradece aos meninos por ajudá-la a subir de nível. Porém, as outras garotas ficaram furiosas, dizendo que ela está apenas sendo carregada pelos rapazes. Não só elas, a deusa da inocência também está de olho. Mioang, com sua lábia afiada, explica à deusa que é um relacionamento de intenções mútuas. Impressionada com a desenvoltura, a deusa da beleza concede a ela uma nova bênção, Cor da Beleza Rank F, que a torna imune a dores musculares, permitindo exibir sua beleza com ainda mais desempenho. Feliz, Mioang agradece a deusa pelo presente. Os meninos a parabenizam. E ela, com um sorriso radiante, diz que a partir de agora contará com eles. Animados, os garotos prometem segui-la até o fim do mundo. Gangmin chama esses caras de patéticos, mas, ao se virar, vê seus amigos se juntando ao grupo de Mioang. Revirando os olhos, ele pensa que ela será uma oponente difícil. Não querendo ficar de fora, ele se junta a um grupo de meninas que ficam radiantes com a adição dele ao grupo. Quem está adorando essa confusão são os deuses, assistindo a tudo como se fosse um reality show, comendo pipoca e dialogando entre si. Enquanto isso, Yubora enfrenta um gnoll sozinha. Tensos, os deuses começam a sentir pena dela por estar sem grupo. Mas, determinada, Yubora usa sua magia de fogo e chamusca o bicho, subindo para o nível 2.
Feliz, ela pensa que mesmo sozinha está se saindo bem. Ao pegar sua espada, percebe outro Gnoll atacando pelas costas. Com extrema habilidade, ela desvia e contra-ataca. O bicho se enfurece e tenta acertá-la, mas graças à bênção do deus marcial, Yubora não sente o golpe. Com uma poderosa bola de fogo, ela cega o Gnoll e, em seguida, corta sua cabeça. Essa luta lhe rendeu tanta experiência que ela pulou do nível 2 para o nível 3. Assistindo de longe, Gangmin e Mioang ficam impressionados. Agora, eles têm uma rival à altura. Do topo das colinas, o príncipe e a princesa observam os heróis, cheios de expectativas. Os deuses, por sua vez, estão empolgadíssimos, aguardando as próximas reviravoltas. Ao anoitecer na floresta, vemos Kang enfrentando um bando de Gnolls. Após acabar com todos, o deus forasteiro pergunta quantos ele já matou. Kang, com segurança, responde que foi mais de 1000. Depois de dias massacrando Gnolls selvagens, ele evoluiu a bênção Fada para o rank C e adquiriu uma nova maldição, Carniceiro Rank E. Com isso, ele percebeu uma coisa muito grave. Com uma expressão vazia, um olhar tenso e uma voz calma, ele diz: Parece que eu não consigo subir de nível.